O número de transplantes de órgãos aumentou e muito na última década, resultado de um trabalho constante de conscientização e também do aperfeiçoamento de toda a rede de atendimento, que vai desde o incentivo a uma conversa familiar sobre o assunto até a estrutura para a captação. Em 10 anos, o número de transplantes de órgãos em Santa Catarina aumentou quase 90%. Segundo a SC Transplantes, em 2008 foram 654 procedimentos contra 1.217 no ano passado. Entre janeiro e setembro de 2018, o número de transplantes chegou a 864, quase 70% de tudo que foi feito em 2017. Não é à toa que Santa Catarina é destaque nacional no trabalho de captação e transplante de órgãos. Só no Hospital Municipal Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú, foram feitas 8 captações de múltiplos órgãos. Segundo esse médico, que faz parte da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante e é responsável pela unidade de terapia intensiva, o número de potenciais doadores é baixo em relação à quantidade de mortes que acontecem todos os dias. Em Santa Catarina, esse índice é de aproximadamente 40 por 1 milhão de habitantes. A média nacional fica bem abaixo, cerca de 16 a cada 1 milhão de habitantes. Com exceção das córneas, que podem ser doadas na maior parte das vezes, a gente só consegue captar órgãos de pessoas que têm como causa base da sua morte alguma alteração neurológica. Essas situações, as mais comuns, geralmente são o traumatismo crânioencefálico, então a pessoa tem algum acidente, bate a cabeça e acaba evoluindo com morte cerebral, ou os derrames, popularmente chamado de derrames, que são os acidentes vasculares. O cérebro acaba morrendo, mas a gente consegue manter funcionando todos os demais órgãos. Apesar de todo o esforço, o processo não é simples. Segundo o médico, cada pessoa tem potencial em doar até 8 órgãos. Mas os que acabam melhor aproveitados são os rins e o fígado. É uma corrida contra o tempo. A gente precisa que esses órgãos sejam extraídos o mais rápido possível e, uma vez extraídos, eles têm pouco tempo para ser transferido, do doador até o receptor. Depende muito do órgão, em geral, menos tempo para o coração e pulmão e um pouco mais de tempo para fígado e rins, que chegam aí a 12, 24 horas. Em Itajaí, o Hospital Marieta Conder Bornhausen é referência na captação de órgãos e tecidos. De janeiro a setembro desse ano, foram 16 captações de múltiplos órgãos. Tanto aqui quanto no Ruth Cardoso, o trabalho das equipes chamadas de CIADOT, Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante, começa bem antes da morte cerebral ser confirmada. Todo paciente que tem um problema neurológico que possa dar sinais que vai desenvolver uma morte encefálica, tem que ser acompanhado pela equipe da CIDOT, porque todos têm direito ao diagnóstico de morte encefálica, independente se é doador ou não. O fato da doação, a gente só vai conversar com a família mesmo no final, depois que eles receberem o diagnóstico médico definitivo sobre o fechamento do protocolo de morte encefálica. Além disso, desde setembro, o Hospital Marieta passou também a fazer os transplantes de rim, o que pode agilizar e muito o processo para quem espera por um órgão. 2 pacientes já foram transplantados aqui. Existe um centro cirúrgico já organizado para receber esse tipo de procedimento. Realizando o procedimento, ele interna numa enfermaria específica, onde os profissionais receberam treinamento para atender esse paciente transplantado. Ele fica durante alguns dias internado aqui, ele já sai do hospital com essas medicações garantidas através da Secretaria Regional de Saúde. Mas, segundo os profissionais envolvidos em todo o processo, nada disso teria resultado se não fosse a conscientização das pessoas sobre a importância de doar órgãos. Exemplo disso é a história da enfermeira Laura Noal, de 38 anos. Ela trabalhava na UTI do Hospital Marieta, em Itajaí, e acabou vindo para cá como paciente, depois de sofrer um acidente de carro em Balneário Camboriú no dia 16 de setembro. O marido de Laura morreu logo depois da batida e ela ainda resistiu por 3 dias, até que foi confirmada a morte cerebral. A Luísa é irmã da Laura e mora no Rio Grande do Sul. Ela conversou com a nossa equipe de reportagem pela internet e falou sobre o desejo da irmã em ser doadora de órgãos e como essa atitude mudou o pensamento de toda a família. A Laura sempre falava brincando assim que
que ela queria doar os órgãos, né? O dia que ela falecesse, ela sempre falava, não esqueça os meus filhos postiços, né? E eu quero doar meus órgãos. O pulmão acho que não vai dar por causa que eu vou fumar. Sendo uma situação bem difícil, a gente sabe que não acabou aqui, né? Que ela vive em outras pessoas. E ela morreu fazendo o que ela mais gostava, que era salvar a vida dos outros, né? Eu avisei todo mundo, eu não tenho na minha carteira que eu sou doadora, mas tipo, já avisei meu marido, já avisei meus filhos, já avisei minha mãe, né? Que eu também vou ser doadora, meu marido também vai ser, entendeu? E eu acho que não acaba aqui. O ideal mesmo é que a família sempre converse entre os familiares, né? O familiar mais próximo, o filho ou a mãe, né? Que quer fazer essa captação de órgãos, quer doar esse órgão, fazer o bem para outra pessoa, né?